opções que tomou, a minha primeira pergunta passa, e esta forma fazer uma forma interativa, em vez de fazer faço 2 ou 3 perguntas, fazemos, porque eu também vou aprender consigo, para perceber as opções que tomou aqui. A equipa na enfermagem são só enfermeiros. Quando faz ali toda a sua opção, tirou, retirou, portanto é um trabalho, e dizer assim, onde é que faz a enfermagem, tem muitos contextos, hospitalar, centros de saúde, saúde privada, mas como a sua tese, a equipe, primeiro, o que é que define bem, que eu não percebi bem como é que define a equipa? E nós em português, Portugal, equipa, o que é que define o que é a equipe? E o que é que a liderança, até onde é que ela vai, quem é que o trabalho, quais são os diferentes profissionais que podem contribuir para esse tal cuidado? Essa é a primeira pergunta que estava a fazer, mas vou juntar só 2 para depois e dizer assim, no trabalho, eu estava à espera de parte de recolha de dados, mas pronto, foi um trabalho diferente, que não deixa de ser, se há uma preocupação também teórica, metodológica, mas ao ver essa preocupação metodológica, se há essa opção, a carga vai estar mais ali. Então vou ter que conversar um pouco mais, porque é que não foi explorar outros tipos de liderança no contexto de trabalho em equipa e nos contextos atuais em que nós percebemos aquilo, como está no mestrado em Economia e Gestão da Saúde, temos de trazer a componente da gestão. E eu vi aqui pouco refletir porque é que foi feita essa opção. Em olhar para as práticas de gestão que contribuem para determinados estilos de liderança. Se bem que às vezes aqui alguma refere a importância de distinguir o líder da liderança, mas depois da forma como escreve não se torna muito claro. Porquê é que foi feita essa opção? Porquê é que foi feita uma opção de seccionar só para português? Pode haver aqui razões óbvias. Portanto, escolher o contexto de trabalho onde opera, porque contextos específicos, eu gostava de ouvir aqui, porque as lideranças depois têm que estar, o nosso desempenho não são só as características do líder, não são só as características de quem compõe a equipa, é o contexto. E porquê que escolhe o contexto de literatura só em português? Só queria perceber as dimensões em contexto português ou quais são outras razões? Ok, eu fiz alguns apontamentos aqui para seguir mais ou menos a sequência da arguição. Quando eu cito a equipe de enfermagem, eu procurei realmente voltar o trabalho para o enfermeiro e não para os auxiliares de enfermagem, digamos assim, as outras pessoas que compõem a equipe de enfermagem. Sabemos que a equipe não é apenas composta por enfermeiros. Entretanto, sabe-se que os enfermeiros são os que assumem, em maior parte, os cargos de liderança, não digo de gerência, mas de liderança. Os enfermeiros geralmente estão à frente do processo da equipe de enfermagem. E realmente o trabalho está voltado para a equipe de enfermagem, enfermeiros, como eu descrevi nos critérios de inclusão. Eu não acho que quem pode ter perdido todo um conjunto de informação interessante para perceber o que é a liderança, porque a liderança é um processo de trabalho com diferentes profissionais. Sim. E aí pode-se limitar logo à partida de conhecer efetivamente a literatura que fala efetivamente do trabalho, porque diz que não o enfermeiro, diz trabalho em equipa. Então a equipa... Ok, pode ter havido pode-se ter perdido determinadas informações para não estender o trabalho para o restante da equipe de enfermagem, mas realmente o objetivo, como é citado, é perceber o impacto que há na equipe de enfermagem em relação aos enfermeiros. O objetivo não foi estender para os auxiliares de enfermagem, digamos assim, e os outros componentes da equipe de enfermagem. Então, mesmo assim, acha que o trabalho em equipa, devido a um contexto, não quero falar tanto hospitalar ou centros de saúde,
Ou não pôs isso em contexto organizacional? Porque as lideranças acontecem num determinado espaço. Sim, a liderança é o processo de influenciar uma equipe, e essa equipe pode estar composta só por enfermeiros, ou pode estar composta por enfermeiros, auxiliares, técnicos e demais componentes da equipe de enfermagem, e também da equipe multiprofissional, porque como o enfermeiro assume o cargo de liderança, ele não lidera só a sua equipe de enfermagem, exerce influência também na equipe multiprofissional, que é composta por outros cargos, não só de enfermagem. Entretanto, nos critérios foi afunilado apenas para os enfermeiros e não para os demais componentes da equipe de enfermagem. Entretanto, pode-se ter perdido informações importantes a respeito da abrangência da liderança naquele contexto, se eu tivesse optado por incluir outros profissionais da área de saúde, que não foi o caso de acordo aos critérios de inclusão e exclusão. Estamos a falar a língua portuguesa. Ok. Mas temos a portuguesa, pode ser o Brasil, pode ser a Inglaterra, contextos onde a língua portuguesa é... Agora, diga-me, no contexto, porquê que não fala em médicos? Só me fala em enfermeiros, auxiliares? E porquê na equipa não considerar... A questão não foi não considerar, porque no referencial teórico eu tenho citações que falam a respeito do enfermeiro relacionado à equipe multiprofissional, e essa equipe também inclui os médicos. Entretanto, em relação aos critérios para incluir publicações para a discussão e a revisão integrativa em si, foi optado por não colocar outros profissionais, até mesmo porque o meu objetivo era abordar a área de enfermagem, que é a minha profissão. Não era estender para determinadas outras áreas que não, ao meu ver, que estabeleci os critérios para incluir e excluir. Nesse momento, para esse trabalho, eu preferi fazer só a respeito dos enfermeiros. Foi uma decisão que foi tomada no estabelecimento dos critérios. E quando pensa nisso, pensa num contexto, estava a pensar num contexto hospitalar, centro de saúde, ou não pensou em... Assim mesmo, estava aqui inclusive na sequência para falar, foi dentro também dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos que se delimitavam a uma determinada área, como centros de saúde, UTIs, urgência e emergência, unidades de terapias que não estivessem abordando a enfermagem generalizada, foram sumariamente excluídos do trabalho, assim como os artigos que falavam sobre percepção de estudantes e sobre o ensino-aprendizagem da liderança. Isso pronto, aí eu compreendo. Pronto, dizer assim, uma coisa não é o profissional ainda, é fazer estudos com estudantes de enfermagem que ainda não estão, ou com outro tipo de população. Outra coisa é estudar a população que já é profissional, Okay. Outra coisa é estudar, e nós temos uma série de estudos que muitas vezes inviabilizam algumas conclusões, porque são pessoas que colocamos, imagine se fosse enfermeiro, isso é diferente do que estar a fazer estudos de campo. Sim. O objetivo de excluir estudos que estivessem voltados a uma determinada área da enfermagem, como as urgências e emergências, que eu tinha inclusive estudos muito bons a respeito, que eu preferi incluir no referencial teórico, que eles não participassem da revisão integrativa, e também excluir estudos que falassem sobre agentes comunitários de saúde ou prestação de saúde primária. Esses estudos traziam abordagens muito voltadas e específicas para determinada área, o que poderia influenciar no estilo de liderança adotado ou na forma como o enfermeiro geria as competências direcionadas para aquele ambiente, justamente por estar focado em uma prestação de saúde primária, onde o público, a assistência, o serviço é restrito àquela determinada especialidade, assim como UTIs, CTIs, unidades de tratamentos. Também preferi não incluir na revisão integrativa, incluir na parte do referencial teórico. Por quê? Justamente haviam citações muito importantes e que agregaram na parte das competências e dos estilos de liderar e não propriamente para discussão. Porque foi constatado pela minha visão ao estudar os artigos que o estilo de liderar adotado pelos enfermeiros que trabalham em urgências e emergências, trabalhos noturnos e unidades de saúde primária são estilos afetados pela carga de trabalho, afetados pela forma como a equipe está disposta e pelo público assistido. Então, eu não quis que isso influenciasse no resultado final dos estilos mais adotados, das competências mais utilizadas
ou dos fatores que mais impactam. Eu quis citar, mas retirar do processo de revisão integrativa. Por isso eu deixei bem claro isso no critério de inclusão e exclusão. Então eu acho que o modelo, que eu não vi aqui bem claro, esta questão que faz agora aqui, que é a questão das exigências e dos recursos que temos. Porque muitas vezes há atitudes que se tomam quando nós sabemos que falta de recursos leva às pessoas a ter determinado tipo de comportamentos que as pessoas noutro contexto não teriam. Portanto, as exigências, o modelo é familiar, o modelo job demand, job resource, porque aqui nunca foi muito claro. Para nós percebermos a liderança, o que é que trocamos no contexto de trabalho? Trocamos, como dizia, eu não gosto do conceito de habilidade, mas entendo que no Brasil, no português brasileiro, os meus alunos dizem sempre a capacidade, que é capacity por ability. Ability é traduzir por habilidade. Mas nós temos no espaço comunitário, e temos que aceitar, é o português do Brasil. Claro. Mas essa capacidade, que é no fundo o seu conceito de habilidade, nós sabemos que no contexto de trabalho não são todos skillful, portanto, não são todos competência até ao nível com mais autonomia, porque um trabalho de liderança partilhada, se é um trabalho em equipe, como é que se vão definir os recursos e as exigências? E sabemos cada vez mais, em contexto, nomeadamente em contexto hospitalar, que as lideranças são o trabalho que temos em Portugal, não sei o que acontece no Brasil, não conheço essa realidade, as equipas dos hospitais, há os médicos estão por um lado e os enfermeiros estão por outro, mas no contexto real do trabalho, depois há uma integração. Portanto, por muito que se diga, você a mim não tem que me dar uma ordem, porque eu tenho que responder ao meu chefe, e o meu chefe, e quem é o chefe? E aqui é que começa a ser interessante, nós começamos a perceber artigos que começam no fundo, a discutir quem é que é o líder. Para os enfermeiros, o líder é sempre, no contexto, é o enfermeiro, mas em termos organizacionais... Essa é uma questão muito importante a ser levantada, porque o desenho da organização, originalmente autocrático, e que existe os quadradinhos muito bem definidos de onde as lideranças irão ocupar, infelizmente, geralmente, as chefias assumem o papel de liderança e são responsáveis por liderar equipes que não só são compostas por sua especialidade. Eu acho que por isso trouxe a questão de ter abordado mais amplamente outras classes profissionais. Entretanto, eu também tive um trabalho muito interessante que falava sobre os reflexos do trabalho noturno numa UTI na prestação dos cuidados. E isso eu preferi incluir no referencial teórico, porque foram artigos que foram excluídos pelos critérios de inclusão e exclusão que foram delimitados, e foi observado que esse trabalho noturno faz o líder tomar o uso de determinadas formas de liderar e desenvolver determinadas competências que traria uma distorção do resultado final do trabalho. Afinal, queremos estudar o trabalho em equipe ou definimos bem o contexto, que diz assim, vamos estudar o trabalho em equipe nas urgências, que é uma coisa, trabalho em equipa em cirurgia é outra, em trabalho de equipa em consultas é outra, ou falamos, e é aqui que eu sinto um pouco falta de falar em tudo e depois não ser específico em determinado tipo de contexto, porque o problema é sermos tão genéricos que depois não somos capazes de dar um contributo para, como disse aí muito bem, uma liderança em trabalho noturno é diferente de uma liderança. É ou não é? Eu pergunto. Até porque, e a minha colega Manuel Federico está aqui numa instituição muito perto, neste momento, em que está. O que é que se prolonga o horário da noite com menos gente e o que é que faz o horário da manhã reduzir e pôr-se menos profissionais? O que é que isto traz depois em termos de liderança? E era estas discussões que era importante discutir, estão de trabalho em equipa, ou damos contextos específicos para depois conseguir ter uma discussão que me leva a refletir as especificidades dos contextos,
E já que traz trouxe para cá, que é um assunto que eu gosto muito também, que é, no fundo, a composição de equipas em contextos diferentes. O que é que faz um hospital ou uma instituição prolongar um horário da noite, o que é a noite diferente do dia, em trabalho de equipa? No caso, só foi um artigo que eu tomei nota e utilizei no referencial teórico e falava sobre a sobrecarga de trabalho e o impacto da forma de liderar. Sobrecarga de trabalho em contexto. A sobrecarga de trabalho no trabalho noturno. Entretanto, esse artigo ele não faz parte da composição da discussão, ele não fez parte da revisão integrativa, ele compôs apenas a amostra para o referencial teórico. Quando a senhora aborda a escolha do tema... Mas eu achei interessante porque não lhe deu continuidade. Porque sabendo hoje nós que uma das coisas há quem entenda ao contrário, que o trabalho à noite é mais leve, e então vamos pôr menos gente e vamos aumentar o tempo do trabalho da noite porque é menos conflituoso. Apesar do trabalho não estar voltado para esse tipo de abordagem, acredito que o trabalho noturno, as lideranças, e isso não depende apenas da liderança, mas sim das chefias, dos gestores, a tomada de decisão, que é também uma das características e competências do enfermeiro, que é a tomada de decisão, de optar por colocar menos profissionais no serviço noturno, também é um reflexo da forma como a equipe reage e transmite o trabalho que recebe para ser executado. Mas em relação ao tema escolhido, que foi o impacto da liderança no desempenho da equipe de enfermagem, o tema pode parecer, o título do trabalho pode parecer abrangente, entretanto, quando se lê o trabalho, a definição da questão norteadora, que é a parte, julgo ser das partes mais importantes da revisão integrativa, ela delimita e afunila esse tema. E quando partimos para os critérios de inclusão e exclusão, fica muito bem claro os artigos que vão compor a amostra. Então, assim, podemos saber que estamos trabalhando apenas com enfermeiros, não com a equipe de enfermagem, apenas com enfermeiro e não com a equipe multiprofissional. Eu vou aproveitar e pegar só um paralelo para responder as outras questões que a senhora colocou. Em relação a selecionar apenas publicações em português, isso aconteceu por eu não dominar o inglês de forma a utilizar as publicações. Eu não quis utilizar tradutores e outros artifícios que pudessem distorcer o corpo e o desfecho dos trabalhos. Então eu senti mais à vontade como eu consegui extrair uma quantidade significativa de publicações. Eu me senti mais à vontade de não incluir publicações em outras línguas nesse trabalho. Inclusive, considero como uma fraqueza e coloquei isso nas limitações e nas sugestões para a reprodução de trabalhos futuros. A senhora também falou a respeito da recolha de dados e do método escolhido para fazer a dissertação. O método escolhido foi a revisão integrativa de literatura, que é uma das vertentes da revisão sistemática, assim como temos a revisão narrativa, foi optada pela revisão integrativa, que é o método que permite estudar, desenvolver e aplicar o conhecimento adquirido aqui na prática, por isso que trabalhamos com a prática baseada em evidências. E o ponto forte do trabalho, no caso da revisão integrativa, está no percurso metodológico, assim como o ponto forte, acho que falei fraco, o ponto forte desse trabalho de revisão integrativa está no processo metodológico, assim como o ponto forte de um trabalho de pesquisa de campo e aplicação de questionário está no tratamento dos dados. Como eu não possuo nenhum vínculo de trabalho que eu pudesse aplicar um questionário e estudar, por exemplo, qual o estilo ótimo de liderança aplicado em uma UTI. Então, eu teria ali profissionais e teria um campo para aplicar um questionário, o que não é o meu caso. Como eu sou uma estudante estrangeira, eu não tenho aqui vínculo empregatício para aplicar um questionário e trazer uma riqueza maior na abordagem. O que não significa que um trabalho de revisão integrativa não traga em si uma riqueza pelo processo metodológico que se percorre. O ganho em revisar a literatura, ao ver de alguns avaliadores, pode não se assemelhar ao ganho de aplicar na prática, mas para quem executa o trabalho, o ganho de ter conhecimento que já foi revisado por outros pesquisadores, até mesmo porque utilizamos, sobretudo, fontes primárias,
que são as fontes que temos fiabilidade, nos traz uma riqueza de conhecimento muito grande, assim como desenvolver um trabalho aplicado na prática. No trabalho tem uma parte que é o aspecto relacional. E há uma série de atividades que estão traduzidas para o português, na área da enfermagem, que é a coordenação relacional. Qual é a diferença entre se há um papel do cuidar, qual é o papel do enfermeiro que tem responsabilidade de liderança e do enfermeiro que tem responsabilidade operacional, que é dos trabalhos de cuidar. Onde é que esta liderança e quem é que deve, qual é a formação que deve ter? Portanto, são dois aspectos. Um é o aspecto relacional e como é que o enfermeiro da liderança organizacional se deve relacionar com a liderança operacional. O outro, que formação temos que dar para fazer este salto de liderança de um enfermeiro na área operacional para poder vir assumir responsabilidade na área organizacional, o que é preciso fazer em termos de formação? Ok. O que é que ele tem que conhecer destes domínios? Sim. De domínios de liderança, nomeadamente de liderança. Pronto, é que só ficou uma partezinha da nossa outra arguição, que foi falado a respeito das competências e habilidades e que definimos a forma habilidade um pouco diferente, nós brasileiros definimos um pouco diferente. É que, apesar de não estar no corpo do trabalho, para elaborar a apresentação eu fui mais um pouco a fundo para saber a que se referia competência e a que se referia habilidade, porque alguns autores trazem determinadas características como habilidades e outros trazem aquela mesma característica como competência. E realmente, a habilidade é, digamos que, uma vertente da competência. Acha que é uma vertente ou um nível diferente? Porque a habilidade é ser capaz de fazer e a pessoa competente é quem faz e faz bem. São níveis diferentes. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que uma pessoa que é hábil em determinada coisa, aquilo pode não ser intrínseco dela, mas ela pode, de forma mecânica, desenvolver aquilo e fazer bem. Mas a competência é o mesmo que você me perguntar, eu coloco esse livro aqui em cima, porque minha mão chega até aqui. Mas o que é que leva a minha mão a fazer esse movimento e colocar esse livro aqui em cima? Então, a competência é um pouco mais a fundo. A competência é vivência pessoal, conhecimento e habilidade. Por isso é que nós não estamos em desacordo uma com a outra. Talvez No não. nível de capacidade é eu capaz de fazer. E a competência faz e faz bem. Porque tem outras dimensões que não é só a dimensão Da habilidade do conhecimento, exatamente. E depois ainda tínhamos outra, que é a dimensão, por isso é que dizia muito bem, não fui ter artigos só da enfermagem, porque são o nível do conhecimento, não é do saber fazer. Uma coisa é o conhecimento, a aprendizagem, outra coisa é o saber fazer, outra coisa é saber fazer bem. São níveis diferentes. São níveis diferentes, em que temos que dar o espaço, só é capaz de fazer quem se põe a fazer e começa a fazer. Portanto, e o outro nível da competência, o skillful, só é competente quem faz e faz bem. O que é capaz de fazer não quer dizer que seja competente. Agora, o mundo do trabalho, em que há tanto desencanto, há tanto excesso de trabalho, até nomeadamente um work-life balance, porque aquilo que está mais permanente, e eu aí percebo quando pode fazer a opção de dizer que a equipa é a enfermagem, porque quem está na relação com o doente ou com o utente é o enfermeiro, não é o médico, portanto, ou os outros profissionais. Portanto, e aí, dizer, como é que quem é que tem a autoridade de falar mais, quem é que tem mais informação, quem é que está mais competente para poder ser no centro do processo de tomada de decisão? Não vamos discutir as diferenças da competência dos diferentes níveis numa equipa, do médico, do enfermeiro, do auxiliar, os diferentes níveis de conhecimentos que envolvem o olhar para prestar assistência e cuidado ao doente, mas quem é que deve ser o foco? Qual é a força do enfermeiro? Eu acho que... eu afirmo que o enfermeiro, para determinadas atitudes voltadas para essa percepção, tem que tomar mão de duas competências muito simples,
que é a organização e a tomada de decisão. A senhora trouxe a respeito da diferença entre o organizacional e o operacional. Há um conflito em separar, até mesmo porque é muito mais interessante juntar. Um dos desafios maiores hoje da atuação do enfermeiro líder, principalmente que assume paralelo a isso um cargo de chefia, é trabalhar no organizacional e no operacional, porque ainda há uma delimitação muito grande do enfermeiro que presta assistência e o enfermeiro que lidera a equipe. E a forma como esse enfermeiro conduz a prestação dos cuidados em paralelo ao trabalho burocrático que ele tem para fazer em prol da organização. Nós temos hoje muitas organizações que dizem assim, pois é, está-me a mandar dar ordens, mas há muito tempo que ele não está aqui a saber fazer, pois não sabe. Já não sabe como é que se faz. Evoluiu-se na tecnologia, evoluiu-se nos recursos. Exatamente por isso que os autores citam, na discussão, inclusive eu coloquei uma citação de Ribeiro que fala a respeito disso, o quão é importante para o líder ter domínio do trabalho técnico assistencial, além do gerencial. Porque um líder completo não é aquele que determina para a equipe executar. Então é um líder consentido pelos outros e não só assumido por ele. Porque muitas vezes os conflitos que existem nas organizações é o líder que se assume como líder, mas não tem liderança. Mas é por isso que eu trago na conclusão do trabalho o estilo ótimo de liderança a ser adotado. Estou falando agora um pouco, só para terminar a minha primeira ronda, a minha primeira parte. O que é que podia comunicar a um hospital, a um centro de saúde, sobre a liderança dos enfermeiros no trabalho dessas organizações? Qual era a mensagem passada? Depois da literatura que fez, depois da revisão que fez, até o trabalho noturno, a parte cirúrgica, a parte de consulta, qual era a mensagem que passaria? Mesma para todos? Tinha mensagens diferentes para contextos diferentes? Eu acho que existe uma mensagem genérica e uma mensagem específica. Na mensagem genérica é que as instituições sempre incentivem e aprimorem a aprendizagem pós-faculdade, a aprendizagem adquirida pós-graduação, através de cursos e educação continuada e permanente, para que o ensino contextualizado no atendimento técnico-assistencial, mas também voltado para a gerência, para que não haja um apartheid das duas execuções e que tenhamos apenas um enfermeiro só gerente ou um enfermeiro só assistente. Até mesmo porque nessa forma contemporânea que as instituições têm em administradores que são assistentes, que não haja que haja uma detenção de conhecimento que mescle os dois, tanto a assistência quanto a gerência. Então, mesmo para terminar, por que é tão difícil o enfermeiro chegar ao lugar de assumir a liderança de topo no controle? Se é ele que já faz tanta formação, é ele que evoluiu mais que até os próprios médicos, por que é que torna difícil que seja ele o líder formal? Ou não é preciso que seja ele o líder formal? O enfermeiro, apesar de não assumir um papel de líder formal, sempre é um enfermeiro de referência da equipe. Entretanto, há um fator hierárquico que também conta muito. Enfermeiros recém-formados, que eu tive um dos artigos que compõe a revisão, o processo de revisão de literatura inicial, fala a respeito disso, que enfermeiros recém-formados que estão saindo com capacitações sobre liderança, gestão e abordagem técnico-assistencial voltada para a gestão, tem uma dificuldade de se ingrar nesse mercado com os enfermeiros sêniors. Os enfermeiros que estão mais antigos nas instituições têm dificuldade em absorver a liderança dos enfermeiros mais jovens. Entretanto, os enfermeiros que já estão nas instituições, como as organizações geralmente não oferecem políticas de educação continuada e permanente, eles não estão tão preparados com conhecimento para a execução dessa liderança. Temos aí um vazio. Em relação ao quê? Temos esse vazio que está a identificar, então é esse vazio. Desculpa, eu achei que era sobre a fala. Não. Quer dizer, um vazio, esse vazio que identifica, como é que podemos resolver? Eu acho que
a organização, que não propriamente assume um papel de liderança, mas um papel de chefe, de chefia, deve procurar programas de integração dessa equipe, para demonstrar para os enfermeiros que estão há mais tempo na instituição e para os enfermeiros que estão entrando preparados no mercado de trabalho, que pode haver um agregar de conhecimento, um agregar de saber fazer e uma troca de conhecimento, que não necessariamente os enfermeiros mais jovens estão chegando para substituir os enfermeiros que já estão na instituição. E uma abordagem muito sobre o estilo como esses enfermeiros lideram. Eu citei no final do trabalho a respeito do estilo situacional, transformacional e dialógico, que ambos os estilos têm uma coisa entre si, que saem do papel tecnicista e trazem o relacional, como falamos na indagação anterior. E a abordagem relacional e o estilo comportamental, que o estilo comportamental pode ser qualquer um dos estilos que foram abordados no trabalho, trazem um agregar muito grande entre unir pessoas e ver além do parecer técnico, ver com os olhos mais pessoais, sendo que cada ser humano tem ali um agregar de informações, a cultura pessoal, a cultura organizacional, a forma de fazer, que não só pode ser tecnicista, mas pode ter um agregar pessoal de cada um. Eu acho que está mais voltado para essa vertente do estilo de liderança mais comportamental, voltado para o diálogo e para o incentivo do conhecimento. Stefano, muito obrigada. Eu que agradeço. Pronto, eu vou ser rápido. Primeiro é cumprimentar os colegas de júri, cumprimentar de modo particular a Stefania e os presentes e só, de facto, dizer a pertinência e a insistência que a Stefania teve neste tema da liderança desde o início e, de alguma forma, a dificuldade que tivemos na decisão de como é que eu ia abordar, pelas razões que ela apontou. Não sendo de cá de Portugal, não estando ligada a nenhuma instituição, como é que ia aprofundar, desenvolver conhecimento, uma metodologia aplicável e que trouxesse, de facto, contributos. E depois, felizmente para a Stefania, mas que ainda tivemos a dificuldade acrescida de ter saído de Coimbra para Lisboa. Sim. Portanto, que ainda nos separou mais, mas ainda assim, que com a força que teve para o tema, não foi impeditivo de ter terminado e hoje estar aqui. O tema para mim foi um agregar muito grande de conhecimento. Eu já tinha uma grande paixão pela liderança por um cargo que eu exercia antes de cá estar, onde eu era líder de uma determinada equipe de estagiários, não propriamente de enfermeiros. Mas o tema foi me despertando um interesse em me aprofundar nos estilos pela forma como eu via os outros líderes trabalharem dentro da mesma equipe. Então, eu sempre tive a vontade de trabalhar, sempre pensei em aplicar isso num determinado cenário, mas como não foi possível, me enriqueci de conhecimento com as bibliografias e foi muito gratificante. Para a Stefania foi inquestionável que teria que ser liderança. Tínhamos que saber como, não estando ela em uma instituição. Portanto, foi a forma, digamos, a única alternativa que se encontrou. E, portanto, eu não tenho mais nada, professor. Muito obrigado. Eu queria agradecer a admissão da Teresa Carla Oliveira e agradecer também a forma como a doutora Manuela Frederico conseguiu ultrapassar limitações, não é um termo, mas as limitações, o não ser profissional de saúde, portanto, o que impedia grande parte de algum trabalho empírico, o não estar cá, em Coimbra, portanto, limitações físicas e que praticamente, acho que sim, provavelmente vos pareceram em alguns momentos inultrapassáveis. E, portanto, conseguiram ultrapassá-las, as duas, conseguiram ultrapassar as limitações, e acho que é importante, e acho que todos ficamos a ganhar com essa postura de resistência e de segurança em relação
tema e acho que o mestrado fica satisfeito com este tipo de atitude. Portanto, eu vou só pedir então que saiam da sala, nós vamos dar a nota e depois chamaremos, está bem? Muito obrigada.